Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 28 de janeiro, terça-feira da terceira semana do tempo comum, memória litúrgica de São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. Hoje queremos refletir um pouco a partir do evangelho que a liturgia nos propõe, a saber, o texto de Marcos, no capítulo 3, versículos 31 a 35. O episódio narrado hoje por Marcos relata Jesus que está ensinando e, enquanto ensina a alguns, é surpreendido por uma fala: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. Ora, esse ensinamento de Jesus que é dado no princípio do Evangelho de Marcos será robustecido de forma muito clara e contundente, não apenas para aqueles que ouviam Jesus no tempo em que o episódio acontece, mas sobretudo também é um ensinamento para a comunidade marcana décadas depois da ressurreição de Jesus Cristo, que passa por momentos difíceis. É sempre importante recordar que a Bíblia, a palavra de Deus, é palavra contextualizada. E aquilo que estava acontecendo na comunidade marcana, muito provavelmente a perseguição, o desânimo e a desistência de alguns por parte da comunidade, deve ser então iluminada pelas palavras do Evangelho. O que acontece é que Jesus dá um ensinamento fundamental que servia para o tempo da comunidade e que também serve para cada um de nós. Jesus olha, percebe os seus ouvintes e, percebendo-os, olhando-os nos olhos, diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A pergunta tem um cunho claro sapiencial. No fundo, é uma pergunta retórica para que Jesus dê um ensinamento aprofundado. E ele mesmo responde: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Ora, em um momento em que a comunidade cristã estava sendo perseguida dentro e fora das próprias famílias, Jesus estabelece um novo vínculo, não mais aquele vínculo sanguíneo apenas, mas um vínculo talvez mais importante, mais relevante, que é o fazer a vontade de Deus. Assim, Jesus sinaliza uma nova configuração familiar que ultrapassa o vínculo sanguíneo e chega ao vínculo fundamental do fazer a vontade de Deus. Vontade de Deus é essa que precisa ser cada vez mais redescoberta. É muito comum que essa vontade de Deus seja confundida com as nossas próprias vontades. É muito comum que, por vezes, digamos que a nossa vontade é, de fato, a vontade de Deus. Mas é fundamental olhar para as Escrituras e perceber, de fato, que a vontade de Deus é uma humanidade que viva o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho esse que denuncia as injustiças, que nega as divisões, que nos convoca a uma vida de comunhão, de fraternidade, de solidariedade. Evangelho este que nos convoca a ultrapassar os sinais do antirreino e sermos epifania, manifestação do reino de Deus que vem. Por isso, irmãos e irmãs, a cada um de nós é dada também a responsabilidade de fazermos a vontade do Pai, de nos tornarmos efetivamente irmãos em Cristo, os quais se ocupam de fazer a vontade de Deus. E desse modo compreender que ser cristão é muito mais do que sentar nos bancos da igreja, de que ser cristão é uma realidade de vida, uma vida implicada, uma vida engajada com o reino de Deus, com os valores e a vida de Jesus Cristo. Deixar que Cristo seja formado
em nós. É esse o nosso grande desafio. Em uma sociedade muitas vezes marcada pela indiferença, marcada pelo individualismo, pelo egoísmo, a egolatria, nós somos chamados a ultrapassar essas práticas e a viver uma verdadeira comunidade, fundamentada na vontade de Deus e que ultrapassa aquilo que são as empatias particulares, que ultrapassa o gostar ou não gostar e que está fundamentado naquele amor do Deus fontal que nos ama e que nos convoca ao amor. Enfim, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos faz perceber que é a vontade de Deus que nos faz de fato um só corpo e um só espírito, que é a vontade divina a qual nós devemos buscar como comunidade de fé, nos fazendo assim entender que a fé cristã não pode ser reduzida a meras teorias, a meras abstrações, mas a fé cristã passa por elementos de praticidade muito concretos, sintetizados no Evangelho de hoje no fazer a vontade de Deus. Todos nós somos convocados a isso, mas de forma prática, no cuidado com o outro, na superação das injustiças, na luta contra as opressões, na vida do reino de Deus que vem. E enquanto esse reino não chega, que nós possamos ser sementes ou lampejos desse reino, para que um dia ele aconteça de forma plena e de fato, como é a vontade de Deus, conforme o Evangelho de São João, que nenhum dos seus filhos se percam. Que Deus nos abençoe e nos guie nessa missão, nos tornando cada vez mais sal da terra e luz do mundo.